Olá, tudo bem? Se não, a partir de agora vai ficar. Por quê? Porque nós vamos começar a comentar as provas de direito administrativo que foram aplicadas pela ESAF no ano de 2012. E o nosso primeiro desafio hoje é começar a comentar a prova do Ministério da Integração Nacional, que foi aplicada recentemente, no mês de maio de 2012. Só que antes de nós começarmos os comentários, eu gostaria só de lembrá-lo de que na próxima sexta-feira, dia 17 de agosto, será feito o sorteio aqui na minha fanpage de 4 livros do professor Fabiano Pereira. É isso mesmo, 4 livros. E quais são esses livros? Primeiro é o livro Direito Administrativo, Questões Comentadas da ESAF, terceira edição. Peraí, eu falei ESAF, mas esse aqui é o do CESP, tá, gente? Direito Administrativo, Questões Comentadas do CESP, terceira edição. O segundo livro é o livro Direito Administrativo, Questões Comentadas da Fundação Carlos Chagas. Terceiro livro, Questões Comentadas de Direito Administrativo da ESAF. E vou sortear também o livro 1001 Questões Comentadas de Direito Eleitoral da Fundação Carlos Chagas. Então esses 4 livros serão sorteados agora no dia 17 de agosto. Ô professor, o que eu faço para participar desse sorteio? Muito simples. Basta você curtir a minha página na fanpage, minha página no Facebook. Qual é a página, professor? www.facebook.com.br/Fabiano Pereira Professor. Então vai abrir minha página, minha fanpage lá no Facebook. Aí você vai curtir. Quando você curtir, você vai clicar no link promoções. E assim que você clicar no link promoções, vai abrir o aplicativo do Sorteio-me, que é um programa que faz sorteios de uma forma geral aqui pelo Facebook. E você vai clicar em Quero Participar, a partir daí você já estará participando do sorteio desses 4 livros, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 17 de agosto. Combinado? Boa sorte, tomara que você seja um ganhador, porque se você for ganhador, isso vai chegar na sua casa com a dedicatória do professor Fabiano Pereira, e isso dá sorte. Pode ter certeza que com essa dedicatória você vai passar no concurso público desejado. Beleza? Então vamos lá, corrigir a primeira questão do nosso concurso do Ministério da Integração Nacional. A primeira questão é a questão de número 28, e ela diz o seguinte: nos termos de nossa Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, depende de autorização em lei específica. 2 pontos. Então, o que a banca está cobrando aqui? A banca está cobrando conhecimentos sobre o artigo 37, incisos 19 e 20, lá da Constituição Federal. Então, vamos abordar rapidamente aqui as alternativas, para que nós possamos saber qual está certo e qual está errado. Então, vamos lá analisar. A alternativa E. A alternativa E diz o seguinte: depende de autorização em lei específica a participação de entidades da administração indireta em empresa privada, bem assim a instituição das empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e subsidiárias das estatais. Errado. Por que está errado? Vamos lembrar o seguinte, olha, lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, está escrito o seguinte: as autarquias, elas são criadas por lei específica. Pronto. Está escrito ainda: as empresas públicas e sociedades de economia mista são autorizadas por lei específica. Autorizadas por lei específica. Pronto. E está escrito ainda: as fundações públicas são autorizadas por lei específica. Isto é, para criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e uma fundação pública de direito privado, é necessário que exista uma lei específica autorizando. Certo? Aí é o seguinte, lá no artigo 37, inciso 20, está escrito o seguinte: olha, para uma entidade lá da administração pública indireta participar do capital de empresa privada, é necessário que exista uma autorização legislativa. Volto a dizer, autorização legislativa. Lá não está escrito lei específica, somente autorização legislativa. E da mesma forma,
para criar subsidiárias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades de administração pública indireta precisam também de uma autorização legislativa. Então, lá no artigo 37, inciso 20 da Constituição, não se faz referência à lei específica. Basta uma autorização legislativa, uma lei simples. Ó, professor, tem diferença entre lei ou simplesmente autorização legislativa e lei específica? Tem. Lei específica é uma lei criada especialmente para tratar de determinado assunto. Que assunto, professor? Criação da autarquia, autorização de criação da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação pública de direito privado. Ok? Então não confundam lei específica com uma simples autorização legislativa. Então a alternativa está errada porque está falando que a participação de entidade de administração indireta em empresa privada depende de autorização em lei específica. Não é lei específica não, basta uma autorização legal, uma lei simples. D. A participação de entidades de administração indireta em empresa privada. Acabei de dizer, não é lei específica. É uma lei simples, uma simples autorização legislativa. Também está errado. C. A instituição das autarquias. Errado. A autarquia não é criada mediante autorização prevista em lei específica. A autarquia é criada diretamente pela lei específica. Então a letra B, ou melhor, a letra C não pode ser a resposta. Letra B. A instituição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, vírgula, apenas. Olha, o que deixou errada a questão foi esse apenas. Por quê? Realmente as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são criadas mediante uma autorização prevista em lei específica. Mas elas não são as únicas. Nós temos ainda as famosas fundações públicas de direito privado. Então, as fundações públicas de direito privado também são criadas mediante autorização prevista em lei específica. E letra A. A instituição das empresas públicas, da sociedade de economia mista e de fundações. Apenas. Certinho. Então, realmente, essas três entidades dependem de uma autorização prevista em lei específica para serem criadas. E eu quero aproveitar a oportunidade, dizendo que a letra A é a alternativa correta, para lembrá-los da diferença entre fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito público, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, são espécies de autarquias. Se elas são espécies de autarquias, elas são criadas por lei específicas. Criadas por lei específica, professor? É isso mesmo. Se são de direito público. Agora, se a fundação pública é de direito privado, aí sim, ela vai ser criada mediante uma autorização prevista em lei específica. Claro, interpretando e analisando o artigo 37, inciso 19 da Constituição, nós chegamos a uma conclusão de que a Constituição está se referindo às fundações públicas de direito privado. Por que direito privado? Porque está falando lá que a lei específica irá autorizar a criação da fundação pública. Só quando você for responder as questões de prova, você tem que ficar atento, porque ainda existem as fundações públicas de direito público. Essas são criadas por lei específica. Tudo certo? Então, a resposta da questão 28 é a letra A. Ó, professor, muito simples, né? Muito simples, muito fácil. Agora, eu quero deixar bem claro o seguinte. Nós vamos começar a corrigir as questões de acordo com um certo nível de dificuldade. Vamos começar com a provinha do Ministério da Integração Nacional, que foi relativamente light. Depois vamos passar para a prova do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que foi uma prova mediana para difícil. E depois vamos começar a corrigir a prova da CGU, da Controladoria Geral da União. É mesmo? É essa prova, vocês vão perceber que veio para arrebentar. A ESAF não teve dó, não. E eu particularmente entendo que assim também ocorrerá com a prova da Receita Federal do Brasil. Pode estudar, porque eles vão pegar pesado lá na prova da Receita Federal. A ESAF não está com brincadeira, não. Ok? Combinado? Na quarta-feira estamos aqui novamente para comentar uma segunda questão da prova do Ministério da Integração Nacional. Muito obrigado pela presença. Até a próxima.